Gente, a Fiocruz, ela trouxe um dado muito alarmante para a gente, que é da área da saúde, né? O que ela falou? Ela falou para a gente que de 30 a 50% das pessoas que não tiverem nenhum tipo de intervenção psicológica durante a pandemia, né, terão algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio emocional, psicológico, quando passar tudo isso. Ou seja, gente, é muita gente que vai estar sofrendo, muita gente que vai estar com dor emocional, muita gente que vai estar precisando de ajuda profissional para poder retomar sua saúde psíquica e emocional para depois tocar a sua vida. Então, nós iremos falar aqui sobre dois pontos, né? Então, o primeiro ponto é para quem estiver passando por problemas emocionais, estiver passando por questões, vou falar um pouquinho. O segundo ponto, nós vamos falar para os profissionais, para os terapeutas, que eu vejo, gente, que é a profissão do presente, é a profissão que o mundo está precisando. O mundo mais do que nunca precisou de terapeuta, né? E nós, da hipnose transpessoal, sentimos de missão em nosso coração que precisávamos entregar o que temos de melhor para podermos ajudar, né, os terapeutas a se profissionalizarem mais, a terem ferramentas mais eficazes para poder trazer resultado clínico de uma maneira até mais rápida. E por quê, gente? Porque o mundo está precisando disso como nunca. Então a quantidade de terapeutas capacitados, né, versus a quantidade de pessoas que está precisando está muito pequena. Então, do ponto de vista, inclusive, de mercado, né, se tornar um terapeuta é um bom negócio. Mas eu já falo de cara que não basta você estar pensando em dinheiro, né, para ser um bom terapeuta. Não basta você pensar somente no ganho financeiro, olhar para o mercado, olhar para os números, porque de verdade o bom terapeuta é aquele que sente um chamado no seu coração. Nós chamamos isso de alma terapeuta. Então, o terapeuta de verdade é aquele que sente um chamado, é aquele que se sente que precisa fazer algo diferente, que precisa ajudar pessoas, que tem uma missão de vida a zelar, a cumprir, a fazer. Então, gente, se você sente isso no seu coração, vem com a gente, porque estaremos a partir de hoje nesse bate-papo terapêutico, trazendo dicas, falando como nós vamos nos capacitar, preparar, quais são as habilidades que precisamos ter, o que é preciso para ser um terapeuta, o que é preciso para ajudar as pessoas, para você ser um agente de transformação, para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Então, o nosso bate-papo tem esse intuito, para que você venha sempre trazendo suas dúvidas, seus questionamentos, suas inquietações, para que a gente possa estar aqui sempre falando com você, trazendo para você, dando para você o que temos de melhor, de verdade. Então agora eu vou falar um pouquinho quem sou. Sou Alex Cruanes, sou hipnoterapeuta transpessoal, eu tenho uma clínica junto com a Patrícia, né? Aqui nós temos clínicas em 3 locais, Arujá, Mogi das Cruzes, Tatuapé. Nós estamos crescendo profissionalmente desde o momento que abrimos a nossa clínica e a tendência de crescimento é muito grande, né? Criamos o Hipnose Clinic Instituto, onde nós depois percebemos que primeiro nós tínhamos essa missão como terapeuta, de ajudar pessoas, de ajudar as pessoas no seu processo de transformação. De verdade é isso que nos move, de verdade é isso que faz com que a gente levante todos os dias, com que nós, com um sorriso no rosto, né, com vontade de viver, porque é muito bom, gente, quando a gente pode, no final de um processo, ver pessoas transformadas, pessoas que entraram muitas vezes emocionalmente abaladas, seja por um evento específico na vida, ou mesmo por questões relacionadas à infância, ou até antes disso, que estava trazendo dor e sofrimento.
E aí as pessoas vêm para a clínica e isso faz com que elas muitas vezes tenham uma vida disfuncional. E o que é isso? Às vezes a pessoa não consegue trabalhar direito, no relacionamento ela não consegue ter um relacionamento bacana, e aí isso vai se estendendo para todas as áreas da vida. Profissionalmente também não se sente realizada, financeiramente muitas vezes não consegue ter um rendimento coerente com a sua verdade, a sua missão de vida, e aí ela sofre. E aí a pessoa vem até nós e de uma maneira, dentro de um processo clínico terapêutico que nós desenvolvemos, a pessoa vem, entra dessa maneira e sai transformada. Gente, isso não tem preço. É maravilhoso, isso vale a pena, não tem preço, a verdade é essa. E aí então, nós fazemos isso há muitos anos já, né? E por isso expandimos, temos 3 clínicas, mas nós percebemos que mesmo a gente indo para 3 locais, né, e tentamos até em mais, mas começou a ficar impossível atender toda a demanda que tinha, nós percebemos que mesmo se a gente estiver com a agenda lotada, eu e a Patrícia, mesmo se estivermos, né, atendendo 100% do nosso tempo, era muito pouco. Não dava para atender a quantidade de pessoas que precisavam do nosso trabalho. E aí nós percebemos que durante esses anos nós criamos um método terapêutico. Nós desenvolvemos através de dezenas de cursos que nós fizemos, através da formação que temos em psicologia transpessoal, da pós-graduação que temos em hipnose clínica e dezenas de cursos na área de terapias holísticas, nós percebemos que nós somos integrando técnicas, nós somos integrando conceitos, nós somos pegando, entendendo, né, toda a estrutura das terapêuticas que temos formação e começamos a aplicar isso de uma maneira muito prática, né? Muito experimental, mas também intuitiva, porque um dos princípios da hipnose transpessoal é o que Jung chama de intuição, que é uma voz interna que habita dentro de nós, né? Dentro do reis que o Jung traz, né? O que é o reis? O reis, ele fala sobre a nossa verdade, a verdade interna de cada um. Então olha que interessante. R, razão. Então a razão, a lógica, né, nos mostra a verdade. Claro, toda a ciência está baseada na lógica, né, que vem desde lá da Grécia Antiga, da lógica de Socrática, e aí vem evoluindo com Descartes e por aí vai. Então a razão, sim, pela minha razão ser a verdade. Mas para Jung, nós temos mais 3 potencialidades, né, que muitas vezes estão sendo negligenciadas. Então nós temos o E, as emoções. Gente, só um minutinho que eu preciso também beber uma aguinha, porque eu estou falando demais com vocês. Então vamos lá. Então nós temos, primeiro, o R, a razão, né? A lógica, a cognição nos mostra a verdade. Claro, toda a ciência, né, toda a tecnologia foi desenvolvida através da lógica da razão. Então sim, a razão também nos norteia, também nos mostra a verdade. Porém, nós temos também mais 3 potencialidades que estão dentro de nós, que podem nos mostrar a verdade. Qual é? Emoção. O nosso estado emocional nos mostra a nossa verdade. Muito do que trabalhamos aqui na clínica está relacionado com isso, está relacionado com a emoção, o estado emocional. Então as pessoas vêm até nós, muitas vezes, com estado emocional fragilizado, abalado, prejudicado, mas muitas vezes sim, a gente pode, com técnicas, de uma maneira muito pontual, ser muito assertivo e a pessoa sai da clínica sem sentir mais aquela dor emocional. Isso é possível, sim. Desenvolvemos uma técnica para isso, uma técnica certeira, onde a pessoa elimina uma dor emocional. Mas também percebemos que muitas vezes esse estado emocional é apenas uma linguagem simbólica da mente subconsciente que está mostrando que algo não está bom na vida dela. Então, não basta eliminar a dor, é preciso entender o praquê dessa dor. E aí, quando se entende o praquê da dor, traz consciência. E quando traz consciência, aí sim se tem a mudança. E muda-se por uma vida inteira. Então, muitas vezes a pessoa vai mudar de emprego num processo terapêutico como esse. Ela pode, às vezes, perceber que o relacionamento que ela está é tóxico, ou ela melhora o relacionamento, ou ela muda de relacionamento. Ela pode perceber também
que profissionalmente não está legal e ela começa a dar um novo rumo. Ela pode perceber que muitas vezes o que ela está precisando é um hobby, ou ela pode perceber que às vezes o que ela está precisando é tempo para ela curtir ela mesma. Ou também ela pode perceber nesse processo que ela precisa dedicar mais tempo à família, aos filhos, enfim, gente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada um tem uma necessidade. Mas o que é importante dizer é que o nosso estado emocional nos mostra a nossa verdade. Então, dentro de um processo terapêutico, aqui com a hipnose transpessoal, nós vamos aprofundar nisso, para que no final as transformações aconteçam, como temos dezenas de depoimentos mostrando isso. Pessoas que voluntariamente deram seus depoimentos em vídeo para nós, porque sim, quiseram dizer para o mundo o quanto aquilo transformou ou ajudou elas nos seus processos de transformação, para que sim, elas acreditassem, para que elas pudessem perceber, é sério, é verdadeiro, é idôneo, é legal, pode vir, vem conhecer. E nós somos muito gratos porque é uma das maneiras que a gente consegue mostrar para as pessoas que sim, o que a gente faz é muito sério, é de coração, é de alma, é verdadeiro. E aí, gente, mas nós temos mais duas potencialidades, né? Como Jung trouxe. Quais são? Intuição. E a intuição é uma voz interna. É uma voz interna que está dentro de cada um de nós. E dentro da visão da transpessoal, que é uma ciência que estuda o além do pessoal, por isso que é transpessoal, vai além do eu menor, vamos entender e estudar que nós temos uma consciência superior à consciência do ego, muito conhecida e estudada pela psicanálise. A consciência, que vão ter vários nomes, tá, gente? Mas um deles é chamado de eu superior, ou eu divino, ou eu crístico. Jung estava se referindo ao self quando ele falava sobre isso. Enfim, esse eu superior é uma consciência que está dentro de nós, que é superior ao ego. O que é o ego, gente? O ego é o Alex Cruanes, é a personalidade do Alex Cruanes nesta vida. Então é como eu me manifesto. Eu vou dizer eu sou Alex Cruanes, mas na realidade eu estou Alex Cruanes, né? Porque pela transpessoal, a consciência que é superior, ela pré-existe a vida física. Isso é científico, gente. Então essa consciência ela não morre, ela pré-existe, ela continua. Mas do ponto de vista terapêutico, o que importa? Não levando para o ponto de vista filosófico, né? Mas é importante entender os conceitos. Do ponto de vista terapêutico, este eu superior, essa consciência superior, ela tem, gente, toda a sabedoria dentro dela. Ela sabe tudo. Tudo, Lex, tudo. Tudo o quê? Todo o passado, todo o futuro, tudo. Todos os nossos antepassados, tudo que aconteceu no pretérito, tudo que ainda vai acontecer, ela tem a sabedoria. Ela sabe, gente, o que é melhor pra gente. Então nós estamos aqui nesse mundo, né, na terceira dimensão, né, nesse mundo terra, estando nesse corpo, nós estamos caminhando, aprendendo, desenvolvendo através das quedas, caindo e levantando, né? Errando e aprendendo. Porém, existe uma consciência dentro de nós que é superior, que é sublime. Mas ela não está no primeiro plano, ela está no profundo. No primeiro plano está o eu, o Alex, o ego. Então posso ter a ilusão de que essa consciência não existe. E acreditar que somente o Alex Cruanes existe. E tudo bem, porque é assim que eu vivo, é assim que eu me manifesto no mundo. Porém, num processo terapêutico, onde nós podemos, através da técnica da indução da hipnose transpessoal, levar a pessoa a um estado de expansão de consciência, aonde ela em transe, ela pode sim vir a acessar essa consciência que está mais profunda e buscar essa sabedoria. Para quê? Para trazer insights, respostas para as dúvidas mais essenciais que temos, para mostrar muitas vezes que estamos caminhando por caminhos que de verdade não vão nos trazer a felicidade. De fato não está nem nos fazendo feliz.
Só que, então, o que nós entendemos na transpessoal? Que nós temos necessidade do ego, necessidades do eu menor, mas também temos as necessidades transpessoais, as necessidades superiores. E por não acessarmos essa dimensão, estamos buscando muitas vezes somente as necessidades pessoal, o que é muito bom, o que é importante. E quais são? Por exemplo, a necessidade de estima, a necessidade de ser amado, a necessidade, né, de eu ter a subsistência, de eu poder ter segurança, de eu me sentir seguro, necessidades de eu ter até poder, de eu ser alguém, né, de eu ser levado a sério, necessidades de ser visto, de ser admirado. Tudo isso é válido, importante, claro, tudo sobre medida, né? Porque tudo é uma questão de polaridade também. Se eu tiver de menos nisso, eu vou adoecer, vou estar mal. Agora, se eu tiver de mais, pode ser patológico, pode virar narcisismo, egoísmo, e aí também vai me trazer outros prejuízos. Mas do ponto de vista de necessidade, super válido e importante. E a terapia, muitas vezes, ela vem para fortalecer as necessidades do ego. Se a pessoa, às vezes, ela está muito mal, cabisbaixa, se ela está, muitas vezes, se sentindo para baixo, humilhada, menosprezada, pessoas falam coisas ruins para ela e inconsciente ela acredita nisso e tem uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, né? O que significa a palavra medíocre? Simplesmente se manter na média. Então, a pessoa tem uma vida medíocre, uma vida onde ela não tem satisfação na vida. Então, o que a gente precisa trabalhar, num primeiro momento, as necessidades do eu menor, do ego, para fortalecer esse ego, para deixar o que a gente chama de ter ground, estar estruturado, para ter posicionamento na vida. Então, tudo isso, gente, nós trabalhamos com o nosso cliente. Ou, se você vai buscar trabalhar numa terapia. Olha como a terapia é importante. E muitas vezes as pessoas não dão muita importância para as terapias. E sim, terapia é muito bom, mas nós também temos necessidades transpessoais, necessidades que vão além deste eu menor. Não são melhores ou piores, não é assim que nós vemos. São necessidades que vão além desse eu. E muitas vezes o nosso eu está estruturado, muitas vezes o nosso eu está legal, muitas vezes está tudo bem ou não, mas as necessidades transpessoais aparecem. E quais são as necessidades transpessoais? É a necessidade de viver a missão de vida. Olha que interessante, eu passei por isso, eu tive uma depressão e eu estava trabalhando, né? Vou contar essa história para vocês. Eu estava trabalhando, eu tinha um emprego legal, né? Meu pai tem uma indústria, né? Uma indústria gráfica, eu trabalhava lá num cargo de liderança, né? Eu tinha feito até pós-graduação nessa área, então eu estava lá condizente, um salário super legal, trocava de carro constantemente, viajava todo ano. As minhas necessidades do eu estavam todas atendidas. Para a idade que eu tinha, eu achava que eu estava super top, tudo bem, mas de repente eu não estava me sentindo satisfeito, eu não estava me sentindo plenamente bem e feliz. Hoje eu tenho essa consciência. E aí, como eu estava negando, num primeiro momento, o meu chamado de alma, né? E eu negava isso por várias crenças, por ouvir no passado, por exemplo, terapia é bobagem, terapia não dá dinheiro, você vai querer ver de terapia, você vai morrer de fome, e aí vão formando crenças, né? E aí eu via muito próspera a minha vida, e claro, é uma necessidade de ser próspero natural do eu, e eu queria também ser próspero e me mantinha ali, porque ali eu tinha prosperidade, mas eu não tinha a vivência transpessoal, que era viver o meu chamado de alma. E aí, o meu subconsciente, porque ele me ama muito, ele faz o quê? Me traz uma depressão. Porque a depressão faz eu entrar em contato com a dor, com o sofrimento, com a insatisfação. Eu ficava mais letárgico, mais parado, mais no meu mundo e tentando buscar respostas, mas tentando sempre ir para o outro caminho, não olhando de fato o que eu precisava olhar, que era para o meu lado profissional, que era viver a minha missão de vida. E aí, meu inconsciente falou, ele não entendeu o recado ainda, vamos mandar mais um. O que ele faz? Ele me manda um pânico, crises de pânico, porque daí o pânico faz eu paralisar, o pânico faz eu ficar totalmente disfuncional, que é não conseguir ser ativo na vida, né? E aí sim,
aí eu resolvo buscar a terapia. E aí foi quando a minha alma brilhou. Claro que primeiro eu precisei passar por um processo terapêutico para poder trabalhar diversas dores, traumas que sim eu tinha no passado, trabalhar também de uma maneira cognitiva, qual era a função de tudo isso. Só que daí me veio um chamado para buscar formações nas áreas das terapias. E aí eu comecei a entender que era mais para esse lado, e eu comecei a fazer várias formações. Eu não vou aqui me estender falando sobre elas, mas o fato foi durante esses processos que eu descobri a minha missão de vida. Foi fazendo um curso, uma formação, foi fazendo um processo terapêutico em curso, foi quando eu descobri que eu tinha uma missão de vida de ser terapeuta. E aí minha alma brilhou. E aí eu não parei mais. E aí eu resolvi largar tudo que eu tinha estruturado aqui, vim para cá. Claro, gente, foi um processo, né? Não é que eu dei uma de louco. Não é isso. Mas de verdade, sim, eu tive em determinado momento dar um salto. Só que olha que interessante, quando eu dei esse salto, automaticamente meu rendimento ficou equilibrado. O que eu ganhava aqui, eu comecei a ganhar aqui. E depois eu comecei a ganhar muito mais. Mas olha que interessante, quando eu estava aqui, eu pensava na grana. Quando eu pulei para cá, para as terapias, eu não penso mais em dinheiro. O dinheiro é consequência. E aí eu aprendi uma grande lição, que quando a gente vive a nossa alma terapeuta, quando a gente vive a nossa missão de vida, naturalmente a gente vira próspero. Claro, gente, que a gente tem que ter estrutura, a gente tem que ter formação, a gente tem que trabalhar com uma técnica eficaz, uma técnica que traz resultado. Nós temos que nos sentir seguro no atendimento, nós temos que ter uma estrutura. Sim, isso é importante, óbvio, mas ter tudo isso e não ter alma terapeuta também não adianta de nada. Então, eu tô aqui para dizer para você que se você tem esse chamado no seu coração, que se essa minha fala conectou com você, que se você viu sentido no que eu falei, acompanha a gente. Acompanha a gente nos nossos canais, no Telegram, no YouTube. Participe toda semana aqui desse papo terapêutico, porque a gente vai estar falando muito para você como viver a sua missão de vida, como estar conectado, né? E claro, gente, nós temos um método onde a gente consegue fazer isso de uma maneira eficaz, onde a gente consegue trazer resultado clínico efetivo, onde a gente consegue fazer isso com segurança. Então a gente vai estar sempre dando dicas, insights, levando a reflexões nesse bate-papo terapêutico, ok? E se você, não sentiu esse chamado para ser terapeuta, mas também sentiu que precisa trabalhar, precisa ver questões na sua vida, acompanhe a gente também, porque nesse bate-papo terapêutico, naturalmente a gente nós vamos estar fazendo técnicas aqui, nós vamos estar fazendo você refletir sobre a sua vida, observar áreas da sua vida que talvez estão precisando de mudança, e aí sim também é um bate-papo terapêutico que vai ajudar na terapia do dia a dia. Então, seja muito bem-vindo a esse bate-papo terapêutico. Eu estou muito feliz de estar inaugurando aqui esse quadro. Vai estar eu e a Patrícia, que não está aqui hoje, mas vai ter hora que vai estar eu falando com você, vai ter hora que vai estar a Patrícia, vai ter hora que vão estar nós dois e estaremos aqui juntos nesse grande bate-papo bem gostoso. Então, o que eu peço para você? Que você deixe o seu comentário, O que você está achando desse bate-papo, desse quadro? Deixe dúvidas. O que você quer ouvir? O que você quer que a gente entregue para você? Coloque, comente. Nós já temos uma seleção de várias dúvidas e questionamentos que foram sendo trazidas para nós, E nós estaremos seguindo essa ordem. Mas de repente, se de repente o pedido começar a mudar e vocês começarem a pedir mais coisas, naturalmente nós vamos seguindo o pedido de vocês. Então, gente, hoje nós iremos falar sobre o quê? Sobre o papel do terapeuta neste pós-pandemia. Então, como eu disse para vocês, o mundo, gente, está precisando urgentemente de terapeutas capacitados, que precisam se sentir seguros no atendimento, que tem técnica com eficiência, com eficácia, que também precisa ter uma ferramenta eficaz, que vai trazer resultado clínico efetivo
Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque, gente, como disse a Fiocruz, de 30% a 50% das pessoas estarão precisando de ajuda de psicoterapia no mundo a partir de agora. Então, o nosso papel, a nossa missão, ela continua, claro, sendo ajudar as pessoas a transformarem vidas. Mas nós entendemos, gente, que esse papel, ele evoluiu, ele cresceu. Nós percebemos que nós precisávamos transmitir a nossa missão, transmitir o nosso conhecimento, transmitir os nossos resultados clínicos, transmitir o nosso método. E aí surge esse movimento da hipnose transpessoal, onde nós percebemos que nós desenvolvemos um método que é eficaz, que nos traz segurança ao aplicar técnicas que nós desenvolvemos, que é muito seguro, agradável, gostoso, levar a pessoa ao estado do transe hipnótico, que leva a um estado de expansão de consciência. É gostoso para nós que aplicamos, é super tranquilo, é super agradável para o nosso cliente que passa pelo processo. Nós percebemos que nós criamos um método que tem começo, tem meio, tem fim, um processo terapêutico de início ao fim, considerado uma psicoterapia breve dentro das psicoterapias, mas nós podemos até usar o termo de uma psicoterapia hiperbreve, porque muitas vezes, gente, em 10, 5, até 3 encontros, dependendo do caso, sim, a pessoa vem e passa por um processo terapêutico. Sim, e aí vocês falam, nossa Alex, isso parece bom demais para ser verdade. Eu sei, e é por isso que nós temos diversos depoimentos no nosso YouTube, tanto de quem passou pelo método, quanto de quem fez nossos cursos de formação, porque eles estão conseguindo replicar os nossos resultados. E aí nós percebemos que precisávamos ir além, que precisávamos ir mais, e que não, então não dá para a gente atender todo mundo, não dá. Para a necessidade das pessoas que precisam num processo como esse não dá. Mas sim, a gente pode entregar, a gente pode ensinar, a gente pode passar o conhecimento para que você consiga também ter esses resultados, para que você viva a sua missão, para que você se conecte com a nossa alma terapeuta, para que a gente possa ser uma grande família da hipnose transpessoal, para que a gente possa ajudar as pessoas nos seus processos de transformação. Então, gente, eu te convido a estar com a gente semanalmente, consumindo nosso conteúdo, para que você possa ir despertando sua alma terapeuta, conectando sua missão de vida e, naturalmente, poder viver a sua missão transformando vidas. Então, vem com a gente. Gratidão.